Olá, tudo bem? Vim aqui atualizar sobre o meu processo aí de engravidar. Quem sabe? Deus que sabe. Bora pro vídeo. Eu sou Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e tem uma playlist aqui onde estou contando um pouquinho da minha história, a história de como eu estou, né, estamos tentando aí, né, engravidar novamente. Já tenho uma filhinha de 6 anos e eu quero mais filhos, né? Pronto, acho que ainda estou numa idade possível, né? Apesar de já estar com quase 40 anos, não pareço, sei, mas eu tô ainda nessa luta. E eu tenho feito um tratamento, acompanhamento médico. Então eu vim aqui, né, abrir meu coração aqui e atualizar o que aconteceu nesse último mês, né, mais ou menos, aí desde, né, janeiro para fevereiro. Então tem um mês e pouquinho. Bom, o que aconteceu? A última etapa, então o vídeo anterior, vou deixar aqui, eu já tinha feito uma indução de ovulação, né? Então essa indução fiz em dezembro e em janeiro. E não deu certo, em dezembro não teve nenhuma mudança, em janeiro teve ali um folículo que começou a crescer, começou a aparecer, mas não foi suficiente. E aí a médica analisou, né, tudo que eu tinha, todos os exames, tudo, e aí ela me deu, então, falou, esse medicamento não deu certo, vamos para o próximo. Então tinha um outro medicamento para eu utilizar. O que eu precisava fazer? Comprar o remédio e tal, enfim, tem um processo ali para ser feito. Só que antes até da médica me dar o próximo passo, né, me dar a próxima receita, o próximo medicamento para tomar, eu tinha decidido, né, dar um tempo, assim, falar, eu acho que eu preciso parar um pouco, porque eu tava muito pilhada, muito ansiosa, enfim, daí me diagnostiquei, né, com uma certa aí crise de ansiedade. Por quê? Eu não tava saindo do lugar, nem psicologicamente falando e nem fisicamente. Então, aquilo me deu uma certa frustração. E aí eu falei, eu preciso dar um tempo, não tá dando certo, deixa eu parar um pouco. Claro, né, aqui vai justamente a minha crise de ansiedade, porque em 2 meses aí não deu certo, eu já entrei em crise, né? Então, olha a minha falta de fé. Então, mas, alguma coisa, eu preciso ajeitar aqui minha cabeça. E aí, deu um tempo, fiquei um tempo sem pensar no assunto, mas as 3 últimas semanas aí, eu me peguei de novo. Não, eu preciso rever o que eu faço, ou eu desisto de vez, ou eu recomeço, ou o que eu faço. Mas eu preciso entender o que tá acontecendo, né, na minha cabeça. E aí, algumas perguntas eu fui fazendo, e essa semana, graças a Deus, né, Deus providenciou aí um encontro maravilhoso com uma amiga que também está, né, nesse processo aí de engravidar, e enfim, compartilhamos muita coisa, e ela me fez algumas perguntas que deu ali uns cliques, né, na minha cabeça. E uma delas foi por que eu quero muito, ela fez aquela pergunta que ela fez, você quer mesmo ter filhos, né, você quer isso? E eu respondi sim, né, sem dúvidas, eu quero muito. Mas eu sempre falei pra Deus, né, eu não quero para mim, eu quero pra ti, Senhor, eu quero para uma outra pessoa para te amar, eu quero que a minha filha tenha irmãos, eu quero que a nossa família cresça, né, porque filho é uma bênção, não é um problema. Então, não é como se eu quero um cachorro, não, eu quero, muito diferente. Então, eu sempre tive isso muito claro, que eu não queria filho para mim. E aí, pronto, ali na nossa conversa, aí eu falei assim, parece que eu me saboto um pouco. E aí, né, por que eu me saboto? Porque eu preciso não comer algumas coisas, né, como o açúcar, por exemplo, o glúten, o leite, no mínimo, né, que são alguns alimentos inflamatórios, e principalmente o açúcar, porque eu já tenho tomado um remédio para controle da insulina. Insulina né, o controle do açúcar. E eu tenho um problema muito sério com isso, mesmo, né? O doce pra mim é muito difícil parar. Tanto que descobri que é um vício, olha só que engraçado, né? É um vício, simples assim. Então, eu não tava sendo firme com isso, principalmente no final de ano, aquela loucura, né, de festa de Natal, Ano Novo, aquela coisa toda. Eu não tava sendo fiel
ao próprio tratamento, que eu não podia comer um monte de coisa e eu tava extrapolando, assim. Não necessariamente extrapolando, mas eu não tava sendo firme na dieta e muito menos no exercício físico e menos ainda no sono, porque são assim, são as coisas que nesse momento estão ruins na minha vida e eu preciso melhorar. E aí eu me peguei nisso, falei, eu não tô fazendo o tratamento direito, porque eu preciso tomar as medicações, fazer tudo certinho, mas eu tenho a outra parte, que é o mais difícil, porque tomar um remédio é fácil, eu vou lá, compro o remédio, tomo e já era. Mas e a parte que depende de mim? Eu não tava cumprindo. E eu falei, não, isso não tá certo. Mas o maior questionamento era o porquê que eu não conseguia fazer, né? O que me faltava, né? Qual era o impulso que me faltava? Poxa, se eu quero tanto um filho, né, outro filho, por que eu não conseguia ser fiel ali em tudo isso? E aí foi essa pergunta ali que eu, conversando com essa amiga, ela consegui chegar a essa resolução, né? Que eu me saboto com medo de me frustrar e aí eu fico colocando tudo na conta de Deus. Coloco nas costas dele, porque, se não veio, é culpa dele, sabe? Porque eu fiz a minha parte. Só que eu não fiz a minha parte direito. E aí, esse me sabotar que eu falei, não, isso não tá certo, poxa, eu tenho que chegar no final do processo, de chegar lá na frente e falar, não, realmente eu não engravidei de novo, foi porque realmente Deus não quis. Por quê? Porque a minha parte eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Só que eu não tava fazendo tudo que eu tinha que fazer. E aí, isso me deu me deu ali então, instalou, poxa, por quê? Por que eu tô me sabotando desse jeito? E aí, a conclusão então que eu cheguei foi essa, que eu e ela, né, conversando ali, foi essa. Parece que eu não quero fazer, porque se eu fizer e não der certo, assim, é como se eu não tivesse conseguido aquilo. E aí eu descobri que a minha fé, como eu vivo falando aqui, né, nossa, minha fé é grande, descobri que minha fé é baixíssima. Por quê? Se eu não faço a minha parte, fico ali botando, né, da boca pra fora, botando tudo nas costas de Deus, e a minha fé tá onde? Então, parece que realmente, assim, eu acredito, eu confio, Deus é o Senhor da vida, isso aí pra mim é muito mais do que claro isso, mas parece que eu não visualizava isso, eu não via isso no futuro, não conseguia enxergar isso lá na frente. E aí eu meio que inconsciente, já que eu não consigo ver, não preciso me esforçar tanto. Meio que isso. Não sei se tá ficando claro, então se não tiver, ou tiver, enfim, comenta aqui se você tá entendendo alguma coisa. Porque às vezes nem sei se eu entendo. Mas isso foi, né, um start que deu ali. Falei, nossa, por que eu tô me sabotando? E aí a outra, então, essa foi uma questão, eu me sabotar. O segundo foi a minha falta de fé, mesmo porque se eu tivesse mais fé, eu tinha apostado mesmo, né? Feito o tratamento tudo bem certinho como tinha que fazer. E o terceiro ponto que eu cheguei disso de falar, eu sempre falei, Senhor, eu não quero filho pra mim, eu quero filho para ti, eu quero filho porque eu quero um irmão pra minha filha. E aí eu falei, não, eu preciso ser sincera com Deus, apesar de ele conhecer meu coração, mas eu preciso ser sincera. Eu falei, Senhor, eu quero um filho pra mim também. Eu quero carregar outro bebezinho, eu quero sentir ele mexer, eu quero passar por tudo de novo, porque pra mim não foi nenhum sacrifício, pra mim, enfim, pra mim foi tudo muito maravilhoso, muito bom, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas noites em claro, não foi nenhum sacrifício tão grande assim, pra mim. Eu quero tudo de novo, eu quero um bebezinho é a coisa mais gostosa desse mundo, E aí eu falei, não, então eu admiti isso pra Deus também. Eu falei, Senhor, eu quero sim pra mim. Quero pra mim também. Pra ti, mas eu quero também pra mim. Então, eu admiti isso, né? Que tem essa parte também, que eu também quero para mim. Que eu não tava ali me fingindo de humilde, me fingindo de, não é para mim. É sim, pra mim também. Então, com tudo isso, né, eu falei, agora vamos bola pra frente e vamos fazer tudo que precisa fazer. E aí, meu problema do vício com doce, estamos numa época propícia, então já fiz aí o meu propósito da quaresma, né, tenho conseguido cumprir.
Inclusive, né, tô numa crise de abstinência. Meu marido diz que tô muito irritada. Eu tive umas dores de cabeça aí meio inexplicáveis, porque o único motivo que seria esse mesmo, de abstinência de doce. Então, tô lutando, né? Tô lutando com a graça de Deus, porque sozinha tenho pedido muito ajuda de Deus nisso. E aí outra conclusão também que eu cheguei com tudo isso, que eu sou viciada, né? Já disse, mas que também sou preguiçosa e os meus pecados não têm me ajudado, né? A chegar nesse propósito. Olha como a nossa vontade é fraca, né? Nós temos a vontade muito fraca. Por mais que eu quero, mas o meu corpo luta, porque eu preciso fazer exercício. Tava péssimo meu exercício físico. Não posso nem dizer quantas vezes por semana, porque tinha semana que eu não fazia nenhum dia. Semana que mal e mal uma vez por semana eu parava, não, eu preciso fazer exercício. Sempre colocando outros compromissos na frente, trabalho e graças a Deus, bastante trabalho, mas sempre colocando alguma coisa na frente. Isso, agora não dá por causa disso, agora não dá por causa daquilo. Não era uma prioridade. Então agora, né, fazer exercício físico é prioridade sim na minha vida. Estou focada nisso, tanto, né, o doce, a quaresma está me ajudando. Tenho subido escada, descido escada aqui para sair, moro no quarto andar, então eu chego aqui em cima morrendo, mas tô firme também, subindo e descendo escada. Não tô usando o elevador, a não ser em casos, né, emergenciais, mas, né, não tô usando o elevador. Então, isso tudo tem me mudado tanta coisa, assim, né, dentro de mim. Então, isso é um processo mesmo. Cada vez mais tem no meu coração isso, né? A vida é um dom, né? É um presente. E o milagre eu preciso confiar no milagre, mas e a minha parte? E aí, a homilia de hoje, né? A palavra de hoje era essa, né? Pedir e vos será dado. Bater e vos será aberta, né? A porta. Porque hoje é dia 13 de março, né? Não falei isso, dia 13 de março, uma quinta-feira. Então, o evangelho de hoje, né? Da quaresma, segunda semana da quaresma, é esse, né? Do pedir e vos será dado. Só que aí no final e na palavra não fala isso, mas no final da homilia hoje o padre disse, no final da missa, o padre falou, nós queremos um milagre, né? Nós podemos pedir, né? Podemos pedir para Deus o que nós quisermos, ele disse que a gente pode pedir, só que não é pedir e ficar de braço cruzado. Então, confiar, Deus vai fazer. E eu tava meio que isso, confiando que, é só Deus que tem que fazer. Porque aí, se não der certo, a culpa foi dele. Então, meio que isso. Então, eu preciso lutar contra os meus pecados, lutar contra a minha preguiça, principalmente, contra esse vício no doce, que é terrível. É um vício, não é, claro, tão grave quanto uma droga, coisa, mas é um vício do mesmo jeito. Então, só tem me prejudicado a minha saúde como um todo. Então, eu estou lutando com a ajuda dele, porque sozinha não saio do lugar. Então, foi isso hoje. Abri meu coração para dizer que parei, mas vou voltar, né? Estou voltando. Estou aí no processo, preciso contatar a médica, né, que eu ainda não fiz, né? Eu vou fazer isso hoje. Contatar a médica para que ela me dê, então, se eu posso continuar de onde eu parei ou se tem algum outro protocolo para se fazer agora. E vamos lá, bora pra luta, confiando no milagre. Espero, muito em breve, quem sabe, não sei, vir aqui contar pelo menos mais as outras etapas do processo e, né, um dia ainda espero vir aqui contar também que Deus nos abençoou com um bebezinho. Bom, e depois de tudo isso aí que eu falei, né, contei da minha história, o que eu posso te ajudar? Primeira coisa, não desista, né? Isso é talvez a mensagem mais importante que eu tenho que te dar, porque eu já estava quase desistindo. Então, não desista. Não tem nada de errado em desejar ter um filho, não tem nada de errado em você esperar, pedir e rezar. E quanto mais a nossa fé aumenta, quanto mais nós esperamos em Deus, mas nós crescemos nessa fé, que a fé ela é algo concreto, ela não é um sentimento. Então eu não tenho que sentir que eu tenho fé. Eu tenho que saber que a minha fé existe, eu tenho que saber que eu confio em Deus. Então não tem nada de errado. Segundo ponto, fazer a sua parte, que era justamente isso que eu estava desistindo de fazer. Então, faça a sua parte, confie em Deus. Mas acima de tudo,
Se você, como outros casos, eu tenho algumas usuárias que ainda não têm filhos ou que têm esse desejo, esse sonho e tem a sensação de que não vai se realizar, não vai ser realizada se não engravidar, esse sentimento que você precisa brigar, lutar contra ele, com a ajuda da graça, claro, com a ajuda de Deus, entendendo que isso não está te ajudando. Essa viver para isso, né? Acho que talvez é essa palavra que eu quero dizer. Não viva para ter filhos, ou não coloque a sua vida somente em torno disso, porque você é chamada sim a ser mãe. Todas as mulheres são chamadas a ser mães, só que você não precisa ser mãe apenas de um filho que sai da sua barriga. Você pode ser mãe das suas amigas, você pode exercer a maternidade de forma espiritual, ajudando as pessoas, ajudando os seus vizinhos, as suas amigas na comunidade, na igreja, na pastoral, enfim, sobrinhos, tudo isso. Você é chamada a ser mãe, sim, mas você precisa colocar essa maternidade aonde Deus te chama, onde você está instalada, e não viver somente para isso, porque senão isso realmente vai te frustrar, vai te deixar ansiosa. E o propósito da nossa vida é ir ao céu. Se um filho vai me deixar egoísta, preguiçosa, achando que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus, talvez Deus não vai me dar um filho, porque esse filho, esse desejo tanto de ter um filho, somente pelo fato de ter, de possuir, vai me levar para o inferno, Deus não vai me dar. Então eu tenho que buscar o céu em primeiro lugar, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas me serão acrescentadas, independente se eu gerar um filho ou não. Eu sou chamada, sim, a ser mãe. Muito obrigada, se você chegou até aqui, já sabe o que fazer, curta, comente aí, fale se você gostou, se você não gostou, se você entendeu alguma coisa ou não. E peço suas orações também. E se inscreve no canal, porque estou mobilizando vidas.